Fala, investidores, tudo bem? Eu sou o João Pedro aqui da IKI Research e hoje eu estou aqui para uma entrevista muito especial com o pessoal da Capitânia para falar das estratégias de crédito e do CPTI 11, o FII Infra da Capitânia. Eu estou aqui com o Carlos Simonetti, de RI Produtos, e o Christopher, gestor das estratégias de crédito. Muito prazer, bem-vindos à IKI Research. Obrigado, o prazer é nosso poder participar aqui desse bate-papo, falar um pouquinho do CPTI. Eu sou responsável por RI Produtos na Capitânia, o Cris, então, é responsável pela estratégia de crédito. Eu queria falar um pouquinho sobre a trajetória profissional de vocês, perguntar brevemente sobre isso, e depois sobre a casa, os fundos da Capitânia, qual a estratégia que vocês têm lá. Tem uma pegada muito imobiliária também, vários fundos imobiliários. Se puder falar brevemente sobre a trajetória profissional e sobre a casa, para a gente entrar no assunto principal, que é o CPTI. Começa aí, Cris. Bom, obrigado pelo espaço aqui. Como gestão, acho super importante vocês abrirem esse diálogo com o investidor final. A gente tem que ter esse contato para poder prestar conta e explicar o que está acontecendo. Falar rapidamente aqui sobre mim. Eu fui criado na Capitânia, comecei como estagiário, passei por quase todas as áreas, até que 8 anos atrás fui para a área de crédito e aí fui me desenvolvendo lá dentro. Então, aprendi muito com todo mundo lá dentro. Acho que a Capitânia tem uma capacidade de retenção de talentos muito importante. Dá para olhar para mim, dá para olhar para vários outros exemplos. E acho que é isso que dá resiliência para casa. Legal. Bom, eu estou na Capitânia há 13 anos. Eu sou um pouquinho mais velho. Eu tenho 32 anos de mercado. Sempre em banco e nos últimos 13 anos em asset. Na área de RI hoje nós somos 6 pessoas no total, RI Produtos. Antes da Capitânia eu trabalhei no Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, ING, então eu tive uma carreira no mercado bancário de banco gringo, mas acho que a indústria de fundos cresceu muito, tem muita oportunidade e a Capitânia a gente conseguiu crescer bastante aí nas estratégias de crédito imobiliário. Estamos com 23 anos de história, a Capitânia como um todo, com altos e baixos, mais altos do que baixos, e sempre investindo em pessoas, em tecnologia. Legal, legal. E então, já falou um pouco sobre a casa, e queria ver com vocês, a gente tem um produto CPTI 11, que é o FII Infra, que a gente cobra aqui na IKI Research, mas falar um pouco sobre o mercado de infraestrutura primeiro, o que vocês veem desse mercado, que é um mercado que vem crescendo muito no Brasil, né? Então, queria um panorama geral na visão de vocês, o que vocês estão vendo, que são as grandes oportunidades aí, os setores que vão demandar capital, saneamento, né? Então, um pouco da visão de vocês aí sobre isso. Tá, legal. Bom, primeiro, CPTI 11, o primeiro fundo listado de infraestrutura do país. A gente, junto com algumas outras artes, fez bastante lobby para a B3 para permitir a listagem do fundo de renda fixa. Acho que é o melhor produto hoje, pensando em pessoa física. Ele pode ser um mercado tão grande ou até maior do que o mercado de fundos imobiliários. Você tem uma isenção mais completa, né, no ganho de capital e na distribuição do dividendo. E do lado do ativo, que é onde a gente vai focar um pouco agora, você tem uma pluralidade maior de riscos, você tem emissões maiores, você consegue dar uma capilaridade maior. Então, acho que tanto do lado do ativo quanto do passivo, você tem um casamento para ter um mercado pujante bem interessante. O que aconteceu é que os últimos 4, 5 anos o mercado brasileiro tem sido mais volátil e tem trazido mais risco para o investidor. Então, acho que por isso segurou um pouco o crescimento do asset class. Mas eu vejo muito potencial no futuro. Legal, legal. E assim, vocês têm hoje, então, o CPTI 11, que foi pioneiro, então, no mercado de infraestrutura aí dos fundos listados, né? E eu acho Existiam alguns FIPs de infra antes, mas como FIRF mesmo, para investidor geral, nós somos o pioneiro. Tinha FDIC que era também, exclusivo para investidores profissionais e qualificados, né? Isso. Então, o CPTI 11 foi o primeiro FII Infra mesmo que a pessoa física pode entrar na B3 ali e comprar uma cota, pagar 90, 100 reais ali, comprar uma cota e levar uma carteira de crédito diversificada. E eu acho que é legal que vocês mencionaram que a isenção, a gente tem que falar isso para todos os investidores, alguns já conhecem o FII Infra, o produto, mas ele tem isenção fiscal, tanto no rendimento como no ganho de capital. Então, diferente do fundo imobiliário ali, que se você vender com lucro, você paga a DARF, aqui no FII Infra é totalmente isento, né? Totalmente isento, não precisa nem pensar nesse tipo de coisa. Perfeito, assim que o investidor gosta, isenção do imposto. E falar um pouco sobre o CPTI, então,
do que ele se destaca? É uma carteira bem diversificada. A gente tem aqui os setores, ele tem mais ou menos 20% em geração, depois telecomunicações. Fala um pouco sobre a diversificação do fundo e sobre a estratégia dele, né? O que ele se destaca. Não, legal. O CPTI 11 é uma carteira high grade de crédito totalmente focada em infraestrutura. Então, a estratégia da Capitânia é fazer uma carteira bem pulverizada. A pulverização é super importante porque você nunca consegue mitigar todo o risco de cauda. Pode cair um meteoro na sua PCH, na sua usina hidrelétrica, e ela vai parar de gerar e vai gerar problema de fluxo de caixa. Sim. Então, o único jeito de mitigar esses riscos de cauda é com diversificação. Então, o fundo hoje ele tem mais de 70 ativos. Então, a diversificação, a alocação média por ativo fica abaixo de 2%. E esse número para a gente é super importante, onde qualquer problema que você tiver em algum ativo específico, então se um ativo do dia para a noite valer 0, o fundo ainda entrega CDI no ano. Legal. Então essa é uma métrica que a gente gosta bastante. E aí olhando diversificação setorial, que a gente sempre fala que é muito difícil você fugir do que é a necessidade de CAPEX do país. O país tem uma necessidade grande de investimento em infraestrutura e quanto maior o setor, mais oportunidades você vai ter. Então, você vai ter no setor elétrico, que é uma das maiores alocações, você vai ter desde as oportunidades mais high grade, com menos taxa, até as oportunidades mais high yield, com um pouquinho mais de risco. E a gente fica tentando encontrar em cada um dos setores o melhor ponto de posicionamento para extrair o máximo de valor para o investidor. Ocasionalmente, a gente vai ficar mais overweight em algum setor, e underweight em outro, mas na média histórica a gente vai seguir muito o que é o CAPEX do Brasil. Perfeito. Então você tem uma distribuição ali da carteira de crédito do fundo de acordo com os setores que são mais relevantes assim, em termos de financiamento de infraestrutura. Né? Então, se, por exemplo, geração que demanda mais é o maior setor, é também o maior da carteira. É isso, né? É essa Perfeito. Linha. Legal. Acho que é legal a gente falar um pouco também sobre o momento de mercado agora de spreads, né? Que são os spreads? São as taxas adicionais que o crédito paga do que o título público, né? Que estão bem comprimidos, estão pagando menos. Nesse cenário de spreads mais baixos, né? De taxas, apesar da taxa do título público estar bem elevada, a taxa para você tomar um risco de crédito está um pouco mais apertada. O que você tem de estratégia para mitigar isso, né? Para gerar valor? A gente sabe que a Capitânia é uma casa, principalmente nos fundos imobiliários, que tem um DNA de girar os ativos, comprar bem, vender, né? Gerar valor ali no trading dos papéis. Você tem uma parcela da carteira hoje que é voltada para giro, para fazer rendimentos assim extraordinários. Como é que funciona isso? Eu acho que esse é o ponto principal da indústria hoje, o momento que a gente vive no ciclo de crédito. Vou falar um pouco do ano, então, que acho que vai pontuar bem a nossa atuação e o que a gente está vendo para os próximos 12 meses. No comecinho do ano, o mercado contava ainda com bastante prêmio, então você tinha ali bastante gordura nesse spread que você comentou, Os ativos estavam bem atrativos. E no final de fevereiro houve uma decisão do CMN, sem entrar muito no detalhe, mas eles restringiram a emissão de LCI, LCA, CRI e CRA bastante. Ou seja, o investidor que contava muito com a isenção desses ativos passou a procurar isenção em outros lugares e o grande campeão desse movimento foram os fundos de infra, de plataforma principalmente. Então, de fevereiro até agosto, o mercado de fundos de infraestrutura praticamente dobrou, que já era um tamanho grande. De 2019 até janeiro desse ano, o mercado dobrou uma vez. 2019 fomentado por esse dinheiro que estava entrando nos fundos de infraestrutura. Isso, só pela demanda grande do investidor por isenção. Sim. Então, de 19 para começo de 2024, o mercado dobrou. Tudo bem, é um prazo grande de tempo, acho super normal. E aí, de janeiro para agosto, setembro, o mercado dobrou de novo. Um crescimento muito. E a gente começou a sentir que isso não era sustentável. A gente ficou de olho nos ativos que a gente tinha em carteira. E a gente girou mais de 2 bi de reais em investimentos de agosto até novembro, que foi o que a gente chamou de imunização do nosso portfólio, que é basicamente vender tudo que não tem um prêmio que está condizente ali com o prazo do ativo ou o risco do ativo. O risco do projeto, perfeito, entendi. A gente consegue fazer isso porque a Capitânia é muito ativa na prospecção primária de novos investimentos. Então, no nosso portfólio, a gente tem muita coisa que ou foi originado por parceiros próximos, ou só a Capitânia e mais uma ou duas assets tem,
que, por um lado, tem uma liquidez um pouco mais restrita, e no momento de grande oba-oba, a gente não tem uma compressão desse spread, que gera um valor adicional. Só que, por outro lado, se o mercado começa a abrir, a gente também não sofre também. Tem uma proteção. Então, a gente aproveitou até agosto o fechamento geral do mercado, surfou bem essa onda, e aí de agosto a novembro foi vendendo a baldada assim, no mercado. Bem legal. Eu acho que foi um time, então, bem oportuno. E assim, eu falo sempre que essa capacidade de originação gera valor, né? Porque você consegue colocar esse prêmio de originação na taxa. Você conhece o projeto também, então conhece os riscos ali, está mais confortável com o projeto, não comprou ele no mercado, né? Então, é um diferencial, assim, ter a gestora por trás que consegue originar esses projetos, né? Super Bacana. importante. Só um asterisco que eu sempre faço, Capitânia não recebe nada para originar. A gente não tem equipe de estruturação, não tem nenhum FII que fica na gestora. Tudo que a gente consegue extrair de valor na originação própria vai na taxa. Vai na taxa. A gente quer ser remunerado em ADM e performance quando tiver. Legal. A gente prefere até falar que a gente é proativo na prospecção, não é originador, porque a gente não recebe FII. Então a gente é muito proativo em ir atrás de oportunidades e tentar acessar elas da forma mais eficiente, jogando qualquer otimização para o cotista. Para a taxa do... Perfeito, legal. Acho que então a gente pode falar, falando agora do CPTI já, a gente pode falar um pouco sobre o programa de recompra que foi anunciado, acho que vai bem em linha com essa questão aí de gerar valor para o cotista, né? O CPTI hoje negocia, assim como muitos FIINFRAs, nesse momento desafiador de mercado, como a gente falou, da NTNB, do título público abrindo, né? As taxas de juros abrindo, vários FIINFRAs passaram a negociar com deságio, né? Entre eles o CPTI 11. E alguns deles começaram um programa de recompra, vocês ali praticamente foram pioneiros, né? Acho que o BDIF tinha começado também, vocês fizeram a consulta para começar e foi aprovado já. Então, como é que vai funcionar esse programa de recompra? Quanto vocês vão recomprar? Como é que o timing disso, o tempo disso, como é que vai funcionar? E tiver alguma dúvida que vocês acham que o investidor poderia ter eventualmente, pode falar um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar o Cris falar, só uma atualização sobre o CPTI, né? O Cris já adiantou, ele tem mais de 70 ativos, são 72 ativos. O patrimonial está ali ao redor de 94,5. Ontem ele fechou ao redor de 82,5, então ele está com um deságio de mais ou menos 15%. Até 2 meses atrás, o fundo está completando 4 anos agora. Até 2 meses atrás, o maior deságio que o CPTI já tinha negociado foi 5%. Então, realmente, os últimos 2, 3 meses aí, a gente entrou em águas nunca antes navegadas, né? Por uma série de motivos, como você falou, a abertura das taxas. E eu, particularmente, acho que muito investidor do varejo teve uma experiência ruim em Fiagro ou no fundo imobiliário e colocou tudo na mesma cesta. E os fundos de infra, o CPTI está 100% adimplente, está distribuindo ali aquele 1% mais ou menos constante há bastante tempo. E com o deságio atual, nesse 82,5%, ele está dando uma expectativa de retorno, né, um carrego de IPCA mais 12 pós-custos, que é muito alto, muito competitivo. Isento de imposto de renda. Isento de imposto de renda. Então, só para trazer essa atualização, e vou deixar o Cris falar aí do programa de recompra. Não, eu acho que só legal, até um adendo aqui, é que a infra, no geral, tem um risco de crédito menor que imobiliário ou outros créditos que você compara, né? Porque são projetos contratados. Então, acho que o investidor ali, ao colocar tudo na mesma cesta, acaba considerando fundos listados um ativo só, né? Mas é importante diferenciar isso, né? Muito diferente. A gente raramente tem um problema de crédito em infra e não é o caso do CPTI. Assim, no mercado a gente vê muito raramente um caso ou outro, né? Então, e tem uma carteira super diversificada. Mesmo se tiver um caso, se um dia tiver... não é que a gente tem uma concentração de 10, 20, 30%. Normalmente máximo ali 2,5%. Concentração média de 1,60, 1,70. Entendi. Então é bem diversificado e minimiza um potencial impacto mas não é o cenário base, né, de ter um impacto. A gente sempre prezou muito por estabilidade. A gente sempre quis trazer um produto de renda para o investidor. Apesar dele ser isento em ganho de capital, a ideia sempre foi trazer previsibilidade e estabilidade. Então a gente tem um dividendo recorrente super estável, pensando na visão do investidor final que ele quer baixa vol. E tinha funcionado até a volatilidade macroeconômica recente, né? Vamos chamar assim. Mas então, como o Carlos mencionou, agora a gente está com um deságio aí de 15%, considerando a cota patrimonial e a cota a mercado, né?
E por isso nasceu o programa de recompra, essa ideia, que é algo novo, nos fundos imobiliários não existe, né? Mas qual que é a cabeça de vocês para esse programa de recompra? O timing disso? Quanto vocês vão recomprar? Bom, a gente lançou a primeira recompra agora, recompra de até 50 milhões de reais, a gente preferiu fazer em financeiro, acho que é mais tangível, numa janela de 3 meses. Sendo prático aqui, a recompra não vai segurar o mau humor todo do mercado. A gente não tem como, a gente poderia gastar metade do fundo, se o mercado continuar nessa onda de mau humor, ele vai continuar caindo. Sim. Então, a nossa proposta aqui, sem dar um guideline muito firme, porque a gente quer manter flexibilidade, a gente vai tentar manter o fundo pelo menos no deságio médio do que são os peers. Legal. Então a gente não quer que o fundo caia mais do que os peers, a gente quer ficar no mesmo deságio que está todo mundo. E aí a gente vai falar que essa é a precificação do mercado atual. À medida que o mercado for melhorando, a gente vai tentando ajustar isso também. Bacana, bacana. Então a cabeça mesmo é corrigir aquelas grandes distorções, assim, usar a recompra. Mas a recompra em si gera valor pro cotista, né? Porque você compra a cota patrimonial com deságio, cancela ela, é assim que funciona, né? A cota é cancelada, assim como a recompra de ações, né? Uhum. E o valor patrimonial por cota aumenta. O resultado de comprar com deságio e cancelar no patrimonial fica para os cotistas que estão no fundo. Então, gera um valor. Não, eu acho que é até legal mencionar que é um alinhamento de interesses, né? Porque vocês, como gestora, o patrimônio total do fundo está diminuindo, né? Porque está cancelando a cota. De uma receita. Mas o patrimônio por cota do cotista vai aumentar. Então, é algo legal assim, de mencionar. E esse programa de recompra, então, vai durar aí por 3 meses e vocês podem prosseguir ele por mais 3 meses depois e continuar uma... Pode lançar outro, pode encerrar esse e começar outro. A gente tem bastante flexibilidade. Bacana. Eu acho que sempre que uma gestora inventa uma coisa nova, é normal, o mercado fica reticente, todo mundo fica com medo de estar sendo passado a perna, mas aqui tem um alinhamento de 100%. Sim. Aqui só o cotista ganha, a gestora até perde, mas eu perco feliz, eu perco sabendo que o investidor está vendo a gente fazer um trabalho bom para ele. Não, E assim... A gente, como o Cris falou, né, não dá uma diretriz exata de como a gente vai atuar, até porque isso aí é estratégico também. Claro. Essa amostra nossa, que a gente acompanha o deságio médio da indústria, são 8 fundos, os principais fundos de infra. Então a gente tem um deságio médio dessa amostra e tem o nosso deságio. Teve um momento que o nosso fundo estava com deságio adicional de 2,5 em relação à amostra, no momento ali de falta de parâmetro e tal. A gente atuou. Então esse é o primeiro guidance da atuação. Mas não só esse, mas esse é o principal, tá? Trazer o fundo sempre ali para a média de deságio da indústria. legal. O relatório mensal que a gente vai publicar em breve vai trazer todos os movimentos que a gente fizer dentro do mês. Bacana, legal. Até legal pra gente ver também como vocês vêm operando no mercado, né? Então, se você compra no momento mais oportuno ali com um deságio maior, gera mais valor ainda pro cotista, né? Então, acho legal vocês vão trazer no relatório mensal aí o que vocês compraram e recompraram de cota, né? Vamos acompanhar aí, se você quiser acompanhar, a gente vai falar mensalmente aí sobre o programa de recompra, então, já que eles falaram aqui no nosso relatório de FIINFRAS, acompanha para não perder nada. Acho que já indo pro final aqui, se tiver algum outro último comentário, algum outro ponto que vocês querem tocar, eu só queria perguntar assim, que outros setores, então a gente vê telecom e saneamento principalmente, como é que vocês veem esses setores nas próximas alocações? Assim, vocês têm em cabeça que são setores que vão demandar mais capital, que vai ter uma predominância maior no fundo, ou acha que geração e energia elétrica vai continuar ali dominante? Como é que é um pouco da cabeça de vocês para novas alocações, assim? Tá, alocações do mercado primário. Eu acho que o setor de saneamento ele é bem atrativo, ele demanda um investimento muito alto. Acho que o maior problema hoje é que as maiores empresas de saneamento estão com uma alavancagem muito alta. Então, não é que é difícil de alocar no setor atualmente, mas a gente tem que fazer as escolhas ali pensando nos próximos anos de CAPEX que essas empresas vão ter, que não vai ser pouco. Telecom é um setor um pouco mais delicado, foi uma aposta grande que a gente fez em 2023. A gente, como eu falei, a gente segue a média de CAPEX do Brasil. Em 2023 a gente virou a mão e alocou muito em telecom, porque a gente sentiu que o mercado naquele momento estava desequilibrado. Não tinha nenhuma emissão de telecom com menos de 550 pontos, deu para comprar bastante coisa.
e em 2024 a gente reduziu bem essa exposição. Eu acho que para novas alocações hoje não tem muito espaço. Tá. As empresas vão ter que passar por um período aí de consolidação para se tornarem mais viáveis. Muitas consolidadoras de 2021 vão ter que aceitar que vão ser consolidadas e esse mercado vai ficar um pouquinho mais saudável e aí sim abrir porta para novas emissões. Bacana. Talvez umas emissões mas ali num período garantias. vocês viram o mercado não olhando muito para esse setor e os prêmios estavam elevados e vocês aproveitaram essa oportunidade e alocaram mais e agora vem reduzindo, é isso? Isso. À medida que as empresas vão se consolidando e vão apresentando resultados melhores, a gente tem conseguido reduzir a exposição. Perfeito, então, pessoal. Muito legal a conversa aqui. Acho que deu para falar um pouco sobre o mercado de infra no Brasil, sobre a Capitânia, o CPTI, né? Como que vocês estão vendo a estratégia de crédito, as novas alocações aí do fundo. E também sobre o programa de recompra de cotas, que é algo que os investidores têm bastante dúvida. A gente até fez um vídeo que vai estar aqui o link na descrição sobre esse programa de recompra do CPTI. E se você quiser acompanhar todo o conteúdo que a gente produz, outras entrevistas, siga a gente aqui no YouTube, no Instagram, tá aqui os links na descrição. A gente faz um relatório mensal sobre FIINFRAs, então se você quiser acompanhar o CPTI que está na nossa cobertura e outros 7 FIINFRAs, clica aqui na descrição que está o link, tá bom? Pessoal, muito obrigado, agradeço aí ao Carlos e ao Christopher. O canal está sempre aberto aqui para vocês falarem sobre o CPTI e outros fundos da Capitânia. Obrigado, pessoal. Obrigado. Legal, obrigado a vocês, obrigado EQI, até mais.